No início dos tempos, a humanidade olhava para o céu noturno em busca de respostas e fascinação. As estrelas brilhantes e os planetas em órbita eram um lembrete constante do vasto universo além de nosso planeta. Mas, além desses corpos celestes familiares, existem outros astros que vagam pelo espaço profundo, prontos para desafiar a tranquilidade da Terra. Imagens impressionantes capturadas por telescópios espaciais revelaram a existência de asteroides, cometas e meteoroides que percorrem o cosmos em uma dança gravitacional. Esses corpos celestes têm origens diversas, alguns remanescentes da formação do sistema solar, enquanto outros são fragmentos resultantes de colisões entre planetas ou luas distantes. Os asteroides são rochas irregulares que variam em tamanho, desde pequenos pedregulhos até corpos de dimensões significativas. Alguns possuem órbitas estáveis ao redor do Sol, enquanto outros seguem trajetórias mais caóticas, cruzando o caminho da Terra em sua jornada pelo espaço. Cometas, por outro lado, são corpos compostos principalmente por gelo, poeira e rocha. Quando se aproximam do Sol, o calor faz com que o gelo se sublima, liberando gases que formam a característica cauda luminosa e brilhante que os cometas exibem. Por fim, temos os meteoroides, que são pequenos fragmentos de rocha e metal que vagam pelo espaço. Quando um meteoroide entra na atmosfera da Terra e começa a queimar devido ao atrito com o ar, ele se torna um meteoro, popularmente conhecido como estrela cadente. Esses meteoros podem proporcionar um espetáculo deslumbrante no céu noturno, mas, ocasionalmente, um meteoro se torna uma ameaça real para a Terra. Cientistas e astrônomos dedicam-se a rastrear e monitorar esses corpos celestes, desenvolvendo sistemas de alerta precoce para detectar a aproximação de objetos potencialmente perigosos. Observatórios e telescópios ao redor do mundo trabalham em conjunto para mapear a órbita e a trajetória desses corpos celestes, a fim de prever possíveis colisões com nosso planeta. Embora a maioria desses corpos celestes passe despercebida, existem ocasiões em que a Terra é confrontada com uma ameaça real. É nessas situações que a humanidade se une para enfrentar o desafio, buscando soluções para mitigar os impactos potenciais e proteger a vida em nosso planeta. Para entender o meteoro, é crucial examinar sua formação. Acredita-se que ele tenha origem em uma região distante do espaço, talvez em um cinturão de asteroides ou mesmo além do nosso sistema solar. Ao longo de milhões de anos, ele vagou pelo cosmos até que sua trajetória o trouxesse em rota de colisão com a Terra. A composição do meteoro também é de grande interesse para os cientistas. Estudos e análises detalhadas revelaram que ele é composto por uma combinação de rochas, minerais e metais. Além disso, as observações espectroscópicas permitiram identificar a presença de certos elementos químicos que são característicos desse corpo celeste. O tamanho do meteoro é outro fator crítico a ser considerado. Medidas precisas indicam que ele possui dimensões significativas, com um diâmetro estimado em vários quilômetros. Essa magnitude aumenta a ameaça potencial, já que o impacto de um objeto desse tamanho teria consequências devastadoras para a Terra. A velocidade do meteoro também desempenha um papel crucial em sua periculosidade. Estudos indicam que ele está se movimentando a uma velocidade astronômica, o que aumenta ainda mais seu poder destrutivo no momento do impacto. A energia cinética liberada durante a colisão seria colossal, equivalente a várias explosões nucleares. Com base nessas descobertas, especialistas e pesquisadores têm trabalhado incansavelmente para fornecer previsões precisas sobre a trajetória e o momento exato do impacto. Modelos computacionais avançados foram desenvolvidos para simular o movimento do meteoro e determinar as áreas que seriam mais afetadas pelo impacto.
À medida que desvendamos os mistérios sobre o meteoro ameaçador, fica cada vez mais claro o perigo que ele representa para a Terra. À medida que as previsões se tornam mais precisas, uma onda de apreensão se espalha pela comunidade científica e pela população em geral. A consciência da ameaça iminente desperta um senso de urgência e mobiliza esforços globais para proteger nosso planeta. Enquanto isso, governos e agências espaciais trabalham em conjunto para desenvolver estratégias de mitigação e defesa. Planos emergenciais são elaborados, considerando diferentes cenários e possíveis cursos de ação para evitar ou minimizar os efeitos devastadores do impacto. À medida que o meteoro se aproxima cada vez mais da Terra, a tensão aumenta. A população é informada sobre a situação e medidas de precaução são implementadas. Evacuações são organizadas em áreas de risco, porém, à medida que o pânico e a histeria se instalam, muitas evacuações são marcadas por cenas de pânico, destruição e vandalismo, deixando os governos lutando para manter o controle sobre os cidadãos. Ao mesmo tempo, equipes de cientistas e engenheiros trabalham incansavelmente para desenvolver tecnologias e estratégias que possam desviar ou destruir o meteoro. Ideias inovadoras como o uso de explosões controladas ou o redirecionamento através de sondas espaciais são exploradas em busca da melhor situação para enfrentar essa ameaça. O momento crítico se aproxima à medida que o meteoro se encontra a apenas algumas horas de distância da Terra. Todos os olhos estão voltados para o céu, enquanto telescópios e radares monitoram sua aproximação final. Os últimos esforços são feitos para garantir a segurança da humanidade diante dessas ameaças sem precedentes. No entanto, apesar de todos os esforços e da dedicação incansável dos cientistas, a tentativa de destruir ou desviar o meteoro falha. A humanidade observa com horror enquanto o meteoro penetra na atmosfera terrestre. Seu brilho intenso e o estrondo ensurdecedor anuncia o impacto iminente. O impacto catastrófico ocorreu no sul da China, resultando na extinção de 90% das espécies animais e plantas em todo o mundo, incluindo os seres humanos. Somente aqueles que estavam protegidos em abrigos subterrâneos conseguiram sobreviver. A onda de choque gerada pelo impacto se propagou em todas as direções, causando uma devastação generalizada na área circundante. Estruturas foram destruídas, árvores arrancadas pela raiz e tudo foi lançado em um estado caótico de destroços e poeira. A liberação imensa de energia no momento do impacto fez com que o meteoro se fragmentasse e explodisse, gerando uma explosão equivalente a múltiplas bombas nucleares. O céu se iluminou com uma intensidade inimaginável, enquanto os destroços foram lançados ao ar, formando uma densa nuvem de poeira que se espalhou rapidamente. As consequências imediatas foram sentidas em todo o planeta. Terremotos de proporções gigantescas foram desencadeados pelo impacto, acompanhados por tsunamis que devastaram as costas e inundaram áreas litorâneas. A energia liberada pelo evento foi capaz de desencadear mudanças climáticas drásticas, incluindo incêndios florestais, tempestades e alterações na temperatura global. A queda do meteoro causou um inverno global de 2 anos, devido à imensa quantidade de poeira que se espalhou pela atmosfera, bloqueando a luz do Sol. Conforme a poeira começou a se assentar, a extensão da destruição se tornou evidente. Grandes crateras se formaram onde o meteoro atingiu a superfície, revelando a magnitude do impacto. Regiões inteiras foram transformadas em paisagens irreconhecíveis, com cidades devastadas e ecossistemas dizimados. O impacto do meteoro foi muito além da destruição física. Enquanto regiões inteiras se transformavam
em paisagens irreconhecíveis e ecossistemas eram devastados, um aspecto sombrio emergiu nas sombras da tragédia. Com os suprimentos escassos e a luta pela sobrevivência se intensificava, a sociedade começou a se desintegrar. O desespero tomou conta das pessoas, levando-as a cometer atos impensáveis. O mundo pós-apocalíptico testemunhou uma nova forma de crueldade humana. Pessoas começaram a roubar umas das outras, a matar por um pouco de alimento ou água. A lei e a ordem desapareceram, substituídas por um estado de anarquia e violência. A confiança foi despedaçada e a sobrevivência se tornou uma batalha não apenas contra as condições ambientais desfavoráveis, mas também contra os próprios semelhantes. Contudo, mesmo em meio ao caos, a esperança encontrou uma maneira de florescer. Comunidades resilientes se formaram, unindo-se para combater essa escuridão que ameaçava consumir a humanidade. Juntos, eles enfrentaram os saqueadores e estabeleceram sistemas de apoio mútuo. Eles se recusaram a deixar que a ganância e a brutalidade prevalecessem. Enquanto lutavam para sobreviver, eles também enfrentaram o desafio de se adaptar ao mundo com um clima em total desequilíbrio. O Sol se escondia por trás de uma densa nuvem de poeira causada pelo impacto do meteoro, lançando o planeta em um longo inverno. Os recursos naturais eram escassos, a agricultura sofria e a fome ameaçava a existência daqueles que sobreviveram ao cataclismo inicial. Determinados a não sucumbir às adversidades, essas comunidades unidas se tornaram pioneiras da inovação. Eles criaram tecnologias revolucionárias para enfrentar os desafios climáticos, encontrando maneiras de cultivar alimentos em ambientes hostis e aproveitar fontes de energia alternativas. Eles aprenderam a viver em harmonia com a natureza, reconstruindo ecossistemas devastados e desenvolvendo práticas sustentáveis. Comunidades enclausuradas, grupos de sobreviventes desesperados e até mesmo indivíduos solitários se lançaram em uma corrida contra o tempo para erguer essas fortalezas subterrâneas. Escavações profundas foram empreendidas em lugares estratégicos, como montanhas íngremes ou até mesmo nas entranhas de antigas minas abandonadas. Esses abrigos ocultos prometiam proteção contra os elementos naturais furiosos e as ameaças sinistras que rondavam do lado de fora. Portanto, a construção desses redutos subterrâneos estava longe de ser uma tarefa simples. Recursos escassos, falta de equipamentos apropriados e a necessidade premente de evitar a detecção de saqueadores e grupos hostis representavam desafios assombrosos. Além disso, a escassez de alimentos e água impunha uma batalha constante pela sobrevivência. A existência nos abrigos subterrâneos era marcada pela escuridão perpétua e pelo isolamento claustrofóbico. Os sobreviventes se adaptavam a essa nova realidade, aprendendo a sobreviver nos confins apertados e desenvolvendo sistemas complexos para garantir a purificação do ar e a reciclagem desesperada da água. Entretanto, a busca por um refúgio seguro não se limitava apenas a abrigos subterrâneos. Algumas comunidades desesperadas procuravam proteção em fortificações improvisadas ou construções fortificadas acima do solo. Erguidas como fortalezas impenetráveis, essas estruturas serviam como bastiões de resistência, onde grupos de sobreviventes uniam forças para enfrentar os inúmeros perigos que espreitavam do lado de fora. Enquanto a humanidade se esforçava para encontrar um abrigo seguro, a solidariedade e a cooperação emergiam como armas cruciais na batalha pela sobrevivência. Grupos se formavam, compartilhando recursos escassos e habilidades diversas para enfrentar os horrores que ainda assombravam o mundo exterior. Era a esperança de reconstruir uma sociedade resiliente e segura que impulsionava esses esforços coletivos em meio à escuridão sombria. A busca desesperada por recursos se tornou uma corrida contra o tempo.
Grupos destemidos exploravam os territórios hostis em busca de água potável, fontes de energia escassas e materiais preciosos para a reconstrução. Mas cada expedição era uma incursão perigosa, onde o perigo espreitava em cada esquina e a morte era uma companheira sombria. A cooperação entre as comunidades se tornava uma linha tênue entre a vida e a ruína, pois somente através de compartilhamento de informações e da otimização de recursos disponíveis poderiam eles ter uma chance de resistir. E não era apenas a sobrevivência física que estava em jogo. A reorganização social se tornou uma batalha feroz pela preservação da espécie humana. Novas estruturas comunitárias surgiram, mas com elas vieram divisões e disputas por poder. A divisão de tarefas e responsabilidades era uma faca de dois gumes, pois a eficiência e a harmonia dentro dos grupos eram cruciais para a sobrevivência, mas também alimentavam rivalidades e conflitos mortais. E mesmo diante desse caos, a necessidade de preservar o conhecimento e as habilidades essenciais era uma corrida contra o esquecimento, pois cada geração que se perdia era um passo mais próximo da extinção. Enquanto a humanidade lutava para reconstruir o mundo em ruínas, a chamada da cultura e da identidade tremulava frágil, mas determinada. Artistas corajosos emergiam das sombras, suas vozes ecoavam com um chamado de resistência. Escritores pintavam palavras de esperança sobre as páginas empoeiradas, enquanto músicos arrancavam melodia dos escombros. Eles se tornavam os guardiões da alma humana, transmitindo narrativas de resiliência e superação para aqueles que ansiavam por algo além de mera sobrevivência. A expressão criativa se tornou uma força vital, alimentando a moral e mantendo viva a essência de um mundo que ameaçava desmoronar. Após o cataclismo devastador, a humanidade se viu imersa em um mundo irreconhecível. A coragem e a determinação dos sobreviventes foram testadas ao limite, enquanto eles lutavam para se adaptar a um ambiente impiedoso e turbulento. No entanto, as dificuldades eram muitas, e a falta de remédios e o surgimento de doenças se espalhava como um flagelo pelas comunidades, confinadas em espaços exíguos, onde o contágio se espalhava como uma sombra sinistra. As lutas internas pela escassez de alimentos e os conflitos com grupos externos transformaram a governança em um campo minado de instabilidade, onde a sobrevivência individual muitas vezes prevalecia sobre o bem coletivo. A busca desesperada por alimentos e água levou os corajosos sobreviventes a se aventurarem por territórios desconhecidos. A caça, a pesca e a coleta de alimentos selvagens tornaram-se atos de sobrevivência diários, onde cada refeição era uma conquista arrancada à natureza implacável. Mas mesmo esses esforços não eram suficientes para garantir a segurança alimentar a longo prazo. Por isso, a luta pela sobrevivência de técnicas agrícolas sustentáveis e a criação de animais para consumo se tornaram batalhas cruciais, onde cada plantação cultivada e cada animal criado representavam uma vitória contra a fome. A tecnologia, em meio ao caos, emergiu como uma luz de esperança. Os sobreviventes aprenderam a dominar as ferramentas à sua disposição, reconstruindo e adaptando equipamentos danificados. A genialidade humana brilhava em meio às cinzas, com a ressurreição de tecnologias antigas e a criação de soluções inovadoras para atender às necessidades desesperadas do novo mundo. A própria estrutura social se metamorfoseou. Comunidades fragmentadas se uniram forjando sistemas de governança adaptados à realidade pós-apocalíptica. Mas a harmonia era um ideal frágil, constantemente ameaçado pelas tensões internas e pelos conflitos externos. A cooperação e a solidariedade tornaram-se alicerces fundamentais com a partilha desesperada de recursos e a criação de redes de apoio mútuo. Portanto, a luta pela sobrevivência muitas vezes obscurecia os valores coletivos, transformando as comunidades em arenas de rivalidade e desconfiança. Além disso, novas formas de troca e comércio surgiram como um raio de esperança em meio à escuridão.
moedas locais e sistemas de economia colaborativa se tornaram a base de uma economia precária, mas essencial. Era uma dança perigosa de negociações e acordos, onde cada troca representava uma linha tênue entre a prosperidade e a ruína. Equipados com roupas grossas e armas improvisadas, os exploradores adentravam as áreas desoladas, onde a presença de animais sobreviventes se tornava cada vez mais recorrente. Lobos famintos e ursos temíveis espreitavam nas sombras, prontos para atacar a qualquer momento. Os encontros com essas feras se tornavam batalhas de vida ou morte, onde a astúcia e a bravura eram a única defesa contra as garras afiadas e dentes famintos. Enquanto enfrentavam os perigos naturais, os exploradores também se deparavam com os desafios impostos pelos escombros. Estruturas instáveis ameaçavam desmoronar a qualquer momento, e a busca por recursos vitais era um verdadeiro jogo de sobrevivência. Cada passo era cauteloso, cada movimento calculado para evitar armadilhas mortais. Os exploradores vasculhavam os destroços em busca de água potável, medicamentos escassos e alimentos não perecíveis. A falta desses suprimentos essenciais assolava as comunidades, aumentando a luta pela sobrevivência em um ambiente hostil. Eles sabiam que cada descoberta representava uma pequena vitória contra as adversidades, uma chance de aliviar o sofrimento e fortalecer a esperança. Enquanto enfrentavam os perigos físicos e buscavam os recursos necessários, os exploradores também se deparavam com a carga emocional das ruínas. Os escombros eram testemunhas silenciosas de tragédias passadas, lembranças dolorosas de vidas perdidas e sonhos despedaçados. Essas cenas de destruição e desolação invocavam um senso de responsabilidade, impulsionando os exploradores a continuar sua busca incansável, na esperança de um futuro melhor pudesse emergir das cinzas. A falta de recursos alimentares adequados e a luta contínua pela sobrevivência moldaram a evolução da espécie humana. Os corpos começaram a se adaptar às condições adversas e mutações genéticas ocorreram, levando a uma diminuição da altura média da população. Essas mutações permitiram que os corpos se tornassem mais eficientes em termos de consumo de calorias, já que corpos menores requerem menos energia para se manterem. Com o tempo, os indivíduos com corpos menores e maior eficiência energética tinham vantagens adaptativas, pois podiam sobreviver com quantidades limitadas de alimentos. Aqueles que possuíam essas características adaptativas tinham maior probabilidade de prosperar e transmitir seus genes às gerações futuras. Além das mudanças físicas, a seleção natural continuou a desempenhar um papel crucial na evolução da espécie humana. Aqueles que demonstravam habilidades de busca e coleta de recursos de forma mais eficiente tinham maiores chances de sobrevivência e reprodução. A capacidade de se adaptar a um ambiente com recursos escassos e de utilizar estratégias inteligentes para garantir a subsistência se tornou um traço valorizado na nova realidade. Ademais, a necessidade de cooperação e solidariedade em face dos desafios extremos também influenciou a evolução comportamental da espécie humana. Aqueles que demonstravam habilidades de trabalho em equipe, compartilhamento de recursos e apoio mútuo tinham maiores chances de sobrevivência e prosperar em um mundo hostil. À medida que os sobreviventes tentavam se conectar com outras comunidades ao longo do tempo, eles enfrentavam dificuldades significativas.
As barreiras culturais e as tensões acumuladas após décadas de isolamento dificultavam a formação de laços harmoniosos. Algumas comunidades marcadas pela escassez e pela luta constante pela sobrevivência se tornaram desconfiadas e hostis em relação aos estranhos. Eles viam qualquer contato como uma potencial ameaça aos seus recursos limitados. A desconfiança mútua e a competição pelos poucos recursos disponíveis tornavam difícil estabelecer relações pacíficas. Por outro lado, algumas comunidades mantinham uma postura mais aberta e receptiva. Elas reconheciam a necessidade de união e cooperação para enfrentar os desafios comuns. Esses grupos buscavam trocar conhecimentos, recursos e habilidades, visando fortalecer sua própria sobrevivência coletiva. As tentativas de comunicação entre diferentes culturas também eram obstaculizadas por barreiras linguísticas. Ao longo dos anos, os dialetos e idiomas se modificaram e se diversificaram, tornando a compreensão mútua um desafio. Os sobreviventes recorriam a gestos, expressões faciais e desenhos rudimentares para tentar se fazer entender. Mas nem sempre era suficiente para superar as diferenças e estabelecer uma conexão profunda. Enquanto algumas comunidades se esforçavam para superar essas dificuldades e construir alianças, outras preferiam se manter isoladas, protegendo seus territórios e recursos com ferocidade. Essa fragmentação da humanidade, com suas diversas culturas e abordagens para a sobrevivência, criava um cenário complexo e repleto de desafios para aqueles que buscavam conectar-se em um mundo pós-apocalíptico. Apesar das dificuldades, aqueles que persistiam na busca por conexões significativas encontravam oportunidades únicas de aprendizado e crescimento. Ao compartilhar suas histórias, conhecimentos e habilidades, eles descobriam novas perspectivas e soluções para os problemas que enfrentavam. Essas interações enriquecedoras eram um lembrete poderoso da resiliência e da capacidade humana de se adaptar e evoluir, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Após décadas de perseverança, os sobreviventes conseguiram conectar-se com tecnologias antigas e implementar modificações significativas. Um marco importante nessa jornada foi a reativação de satélites, permitindo o restabelecimento da comunicação global e o acesso a informações vitais. Essa conquista possibilitou o compartilhamento de conhecimento e a colaboração em escala global. As comunidades reconstruídas puderam trocar experiências, aprender umas com as outras e enfrentar desafios de forma mais eficiente. A conectividade com outras partes do mundo trouxe uma nova perspectiva e inspirou a inovação em diversos campos. No entanto, a reconstrução da civilização não se limitou apenas à tecnologia. Os sobreviventes também voltaram para soluções sustentáveis, com foco especial na energia solar. A implementação de painéis solares e outras tecnologias renováveis tornou-se uma prioridade, proporcionando uma fonte limpa e abundante de energia. Com o passar do tempo, essas iniciativas sustentáveis se expandiram, abrangendo não apenas a geração de energia, mas também a conservação dos recursos naturais e a prática de agricultura orgânica. As comunidades se esforçaram para viver em harmonia com a natureza, reconhecendo a importância de preservar o meio ambiente para as gerações futuras. A reconstrução da civilização também trouxe consigo avanços significativos em termos de governança e justiça. Os sobreviventes estabeleceram sistemas democráticos dos quais a participação e a diversidade de opiniões eram valorizadas. As decisões eram tomadas coletivamente, levando em consideração o bem-estar de todos os membros da comunidade. Além disso, foram implementadas políticas de justiça social e igualdade de oportunidades. A reconstrução visava superar as desigualdades do passado e criar uma sociedade mais justa, no qual todos tivessem acesso a recursos básicos, educação e oportunidades de desenvolvimento. A reconstrução da civilização foi uma jornada desafiadora, porém repleta de esperança e determinação.
Os sobreviventes, guiados por valores fundamentais como solidariedade, sustentabilidade e respeito à diversidade, construíram um futuro reimaginado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever caso você ainda não seja inscrito, deixe seu comentário com uma sugestão de vídeo ou o que você achou deste vídeo, que isso ajuda demais ao algoritmo do YouTube a entender que esse vídeo tem relevância e ele possa distribuir para mais pessoas, me incentivando a trazer cada dia mais vídeos como este. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Valeu!